tarde, Casa de Cultura Vila Maria, para você que está com a gente aqui nesse super evento, nessa tarde gostosa de sábado aí, no primeiro Festival de Música e Negócios de Campos. Agora a gente vai começar aí o nosso primeiro painel, né, de hoje, de sábado. Eu sou a Sabrina Souza, da Rádio Goitacá, que está aqui com o nosso DJ Romualdo Braga, fazendo o som para vocês aí desde cedo. E agora eu vou convidar três caras punks aí da cena. Vou convidar aqui agora para o painel Cenas, Mercado e Indústria, o Vinícius Terra. Cadê você, Vinícius? Boa tarde, seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Tem mais uma fera aí chegando para se juntar com o Vinícius aqui, que é o Marcão Baixada. Cadê você, Marcão? Chega para perto. Seja bem-vindo aí também. E para fechar aqui, ninguém menos do que Gabriel Marinho. Cola com a gente aqui, Gabriel. E você que está aqui pela Casa de Cultura Vila Maria, eu sei que tem gente que está se alimentando, que está curtindo o evento. Convidar vocês agora para esse super painel com essas três feras aqui. E a gente tem muita coisa para aprender com eles, né? Meninos, sejam bem-vindos e manda ver aí que a gente está aqui, ó, anotando e ouvindo tudo. Todo. Posso tirar isso aqui do meio? Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Lança, né? E essa iniciativa aqui é de extrema relevância para a gente pensar cada vez mais e oxigenar, a partir de Campos, a cena musical, né? Vocês moram numa cidade que é muito potente historicamente. Daqui também existem iniciativas muito incríveis em vários segmentos da arte. Está muito alto para vocês? Como é que está isso aqui? Se estiver incomodado ou incomodando, vocês avisem que a gente baixa, que eu acho que aqui é um momento muito mais de troca de ideias, de a gente poder pensar potencialidades e futuro dentro do mercado da música. Então, em primeiro lugar, queria agradecer aos idealizadores do Lança, a esse convite. Eu vou estar aqui numa função de mediação, mas também contando também um pouco dessas histórias e essas interfaces. Eu acho que hoje é um momento muito mais para ser inspiracional do que um momento só de fala. Eu acho que aqui a gente tem muita coisa para trocar. E esse momento da gente poder estar aqui na região, para a gente poder pensar cada vez mais, eu acho que é o grande lance, a grande missão é a gente sair daqui também com muita informação, né, com muita troca mesmo. Eu acho que esse momento vai ser importante para todos nós aqui. Então, uma salva de palmas para vocês que estão presentes. Obrigado. Avisem aos demais que não estiveram aqui ou que não estão aqui que dá tempo. E quem não chegar a tempo, sinto muito, né? Perdeu aqui. Bem, eu sou o Vinícius Terra. Estou feliz para caramba de estar aqui. Assim, eu passei um bom tempo da minha infância aqui em Campos, no Parque Nova Brasília. Minha família, eu tenho família no Esplanada, no Parque Nova Brasília, Guarulhos, enfim, Penha. Então, tem uma galera meio espalhada dentro da família Terra aí por Campos e tudo mais. Então, eu tenho um afeto muito grande pela cidade e pela potência mesmo. E boto muita fé que esse primeiro festival de negócios da música sirva muito para a gente realmente pensar naquilo que eu acabei de dizer, que é potencialidades e futuro da região. Bem, hoje aqui a gente vai fazer uma coisa que é um pouco não tão habitual das mesas, dos painéis, que é o cara chegar e palestrar e jogar slide e ficar falando e tudo mais. Eu acho que aqui é um momento muito que tanto o Gabriel quanto o Marcão, a gente tem vivências próximas, a gente tem histórias muito próximas dentro da cena que a gente vai poder contar um pouco para vocês. Beleza? E eu acho que é isso. Assim, eu vou deixar meus amigos aqui se apresentarem também, para a gente fluir da melhor forma. Tá certo? E é isso. Vamos nessa? E aí, meu povo, boa tarde.
Primeiramente, agradecer, né, Vinícius e ao Marcão e a todo mundo da produção pelo convite. Oportunidade de estar trocando, realmente eu acredito muito nesse ponto que o Terra trouxe aí de troca, né? E é isso, não é para, tipo, vou falar um lance aqui, o Marcão vai falar e, tipo, não leva para casa a ideia sem trocar mais ideia com a gente o máximo possível, porque eu também quero saber qual é a visão daqui. Então, é muito isso. Então, da forma resumida, né, meu nome é Gabriel, sou soteropolitano, nasci em Salvador, morei no Recôncavo da Bahia até meus 5 anos e vim para o Rio de Janeiro, e aí já morei na Baixada, Niterói. Hoje em dia eu moro no Catete, tem 1 ano e pouquinho, e é isso, trabalhando no mercado tanto independente como no mercado mais tradicional, podemos assim dizer, da música, jogando nas 11, sou multiuso do mercado. E é isso. Massa. Boa tarde, galera. Agradecer aí, né, o convite, né, primeiramente, e muito feliz de estar nessa mesa com esses 2 caras, que a gente tem se encontrado bastante por aí, né, nos eventos e nas mesas, nos painéis. E o fato da nossa história estar conectada de alguma forma, né, apesar da gente vir de gerações diferentes, né, de uma mesma cena, né, uma cena que conversa lá no Rio. Eu sou Marcão Baixada, né, sou rapper, compositor, produtor. Faço parte do selo Mondé Musical, né, que é gerido pelo nosso irmão Gabriel aqui. Estou lá como artista desde 2018, mas antes disso a gente já tinha um histórico de trabalhar de maneiras conjuntas, antes mesmo da Mondé se tornar um selo, né, era uma produtora, coletivo e tudo mais, então a gente já fazia coisas juntos, né? Muito por esse encontro nosso mesmo de perspectiva. O Gabriel, apesar de ser soteropolitano, né, teve uma vivência na Baixada. Eu acho que o que a gente faz, cada um dentro do seu trabalho, conversa muito por causa disso, né? E muito por influência dele, né? Eu como artista, busquei muito entender a profissionalização do meu trabalho especificamente, não somente a profissionalização na música, né? Então, tive uma passagem lá no início da minha carreira pelo Instituto Enraizados, que é uma organização assim que é referência do hip hop na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e para o Brasil também, né? Foi muito influente por muitos anos, tinha conexões em todo o país. Cheguei lá para estudar produção de áudio, para aprender a produzir minhas músicas, que eu tentei gravar em casa e não ficou legal. Aquela clássica sempre, pegar um beat da internet, gravar com o microfone do headset ali, igual que tinha na Lan House, e tentar mexer no Audacity. Esse foi meu início de carreira. E isso já tem aí uns 11 anos, mais ou menos, né? E muito por influência desses lugares por onde eu passei, né? Me despertou esse interesse de cada vez mais me profissionalizar enquanto artista. Acabou que cheguei onde eu estou hoje, né? Muito por influência desses caras aqui também, que são pessoas. A gente veio para cá junto, né? Hoje a gente estava trocando essa ideia, né? Tipo, a gente entende que o mercado da música, até pautado no estilo de música com o qual a gente trabalha, que é no segmento aí de rap, hip hop, funk, trap, tudo mais, a gente entende que são cenas e movimentos que estão tendo um contato maior com a indústria da música de alguns anos para cá, né? De fato ter contato com a estrutura, de ver o dinheiro rolando, né? Mas a gente sabe que ainda são segmentos que vêm muito de uma informalidade, né? Então, muito dessa busca de formalizar o meu trabalho, não só formalizar no sentido de ter um MEI, ter um CNPJ, formalizar no sentido de ter uma estrutura organizacional que eu pudesse, de certa forma, até gerar sozinho, que o Gabriel trouxe muito para mim essa coisa do modelo de autogestão, né? E acabou me levando ao mercado da música de maneira formal mesmo, como pessoa física que trabalha numa empresa, né, que hoje é a ONRPM, que é uma das principais empresas aí, né, que trabalha com distribuição digital de música e além de oferecer outras soluções, né, de marketing para artistas, selos e tudo mais. E eu venho construindo essa jornada, assim, né? Quase todos nós aqui somos agentes duplos, né? Ao mesmo tempo que a gente é artista,
né? A gente também está inserido no mercado dentro de algum contexto. Eu e Gabriel atuando mais, né, no music business, o Terra atuando muito com a produção de eventos, né, criando, né, relações internacionais a partir, né, de um segmento muito importante que é a lusofonia. E aí é legal tocar esse ponto, porque nós não somos, né, não só Brasil e Portugal falam a língua portuguesa. A gente entende que tem uma dificuldade muito grande da gente conversar, às vezes, com os nossos irmãos aqui da América Latina, mas, ao mesmo tempo, nós somos o país que mais consome a nossa própria música, né? Então, esse cara é um cara que tenta criar, né, essas possibilidades de que, já que a gente consome tanto a música que a gente faz aqui, até pela, né, familiaridade com o idioma, né, esse cara puxa muito essa visão também de conectar os outros países que também falam, né, o português, para criar realmente uma sinergia, né? A gente vem de histórias parecidas, né, todos, né, países aí, né, frutos da colonização, né, a gente precisa conversar para entender, né, as diásporas, né, as peculiaridades de cada diáspora, né, em cada um desses países, e o Terra, né, é esse agente, né, é quase meu vizinho ali, né, porque ele é cria da Pavuna, que é o final da zona norte do Rio de Janeiro. Então a gente fala mesmo que a Pavuna é muito mais baixada do que Rio de Janeiro, né? A gente sabe, até por histórico mesmo, de outros artistas que foram acolhidos pela Baixada, né? A gente fala, sei lá, no trap, a gente fala muito da Main Street, do Borges, que é a cria ali do entorno ali do Complexo de Chapadão, e sempre foi um cara que sempre foi muito mais abraçado pela galera de São João ali do entorno, e que hoje também é boa parte da galera que consome também o trabalho dele, que está ali dando esse suporte, né? Então, tem uma sinergia entre nós que passa pelo território, mas que também passa pela arte e que também passa pela profissionalização dentro do mercado, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, para ter essa troca, e justamente isso que o Gabriel falou também, entender de vocês, né? Eu acho que, pelo que eu estou vendo do naipe aqui, acho que todo mundo tem um pezinho em algum campo das artes, né? E uma parada que rola muito na Baixada, não sei se rola aqui, é a união entre os segmentos artísticos, né? A galera do rap anda com a galera da poesia, que anda com a galera do rock, que anda com a galera do teatro, que anda com a galera do cineclube, não só por uma identificação de ser artista, mas muitas das vezes, né, pela carência de espaços, né, e acaba que os nossos espaços de produção artística são espaços comuns de convivência. Então, o mesmo espaço onde a galera faz o cineclube é onde a galera faz a roda cultural, é o mesmo espaço onde a galera faz um sarau, é o mesmo espaço onde a galera faz um evento de reggae e tudo mais, e acaba que rola essa sinergia da gente enquanto cena, para além de cena musical, mas uma cena artística da Baixada. Eu acho que o Terra também vivenciou isso, né, porque a gente é de gerações diferentes, o Gabriel vivenciou isso também, né, presenciou muitas das coisas que influenciaram até para o crescimento do rap assim, no Rio de Janeiro, né, os pilares ali pós-Batalha do Real, SIC e tal. E é isso, né? Acho que a gente vai trocar muito sobre isso, e a gente também, né, quer ouvir de vocês também, né, quais são as angústias, né, os anseios, porque, apesar da gente ter todo esse tempo de experiência, a gente ainda partilha de algumas angústias, alguns anseios, de entender para onde pô, quer em ordem alfabética ou em ordem cronológica. E a gente acha que está aqui para entender isso junto e construir juntos, sabe, um caminho para além dos caminhos que são apresentados hoje dentro do mercado, né? Queria aproveitar um gancho teu, Marcão, que você estava falando sobre rap, funk, trap e tudo mais. Tudo isso hoje é envelopado na indústria da música como música urbana? Basicamente, sim, cara. Pelo menos o Brasil ainda classifica muito, né? Tudo muito debaixo desse guarda-chuva, né? Nos Estados Unidos isso já vem sendo desconstruído, porque, né, a categoria, por exemplo, no Grammy já existe há muito tempo, né, e classifica, né, os artistas como artistas urbanos, e basicamente isso acaba que vem de um viés, né, também, né, racista e tudo mais, né, e acaba separando, né, os gêneros de música, né, de origem periférica, negra e diaspórica, né,
competir em outras categorias, basicamente isso, né? Porque eu falo muito isso do Gabriel, com o Gabriel, que é a galera, né, pensa muito, sei lá, em música pop, né? Tipo, pop nada mais é do que uma estética. Você pode fazer um rap, um afrobeat que vai ser pop na sua estética. Por que esse cara não pode competir numa categoria de pop? Ele tem que competir no Grammy dentro de uma categoria de urbano. Né? Então, existe um debate, né, mesmo sendo mais, às vezes, ouvido, mais vendido, streamado do que uma canção pop. Exato, né? exato. Existe esse debate, a gente vem tentando desconstruir isso. Eu acho que parte muito desse lugar também de hoje a indústria, né, existe essa possibilidade dentro da indústria de ter pessoas que são mais especialistas de gênero, né, que são oriundas, né, do gênero. Acho que o Gabriel, até pelo tempo de experiência também que ele tem no mercado, vai poder complementar também com essa visão, né? Porque o mercado da música ele tem uns dois gaps, né? Tem um gap da galera que é muito da música e tem um gap que é da galera que é muito corporativa, que vem da visão ali dos números, do BI, vem do TI, que acaba que é um mercado complexo mesmo, que engloba muitas frentes, né? Engloba solução de tecnologia, sistema, né? O caminho todo que a música faz para chegar no Spotify sexta-feira, meia-noite, quando vocês lançam a música de vocês e tudo mais. É complexo e, às vezes, falta, né, essa oportunidade da gente conseguir destrinchar, e o Gabriel é um cara que faz isso muito bem, de apresentar o ecossistema. Então, a visão que eu acho dessa parada toda é a gente entender qual é a raiz dessa lógica de gravadora, de agregadora e de plataforma. Porque é isso, né? Querendo ou não, é um lance voltado para a tecnologia. A plataforma ela não está preocupada com música, no final das contas. Porque o produto poderia ser outro. Essa é a parte cruel, né? É a parte cruel. Tipo, o produto poderia ser outro. O que está ali em jogo é o streaming, ou seja, a audiência. Então, se aquela plataforma vai prender sua audiência, pouco importa qual é o produto, desde que ele seja interessante. Então, esse é o grande lance, né? Que é um lance que eu prego muito para o artista quando eu estou trocando ideia. Não fique preso à plataforma. E tem até um case que eu sempre uso, que é de um cara que trabalhou com Linkin Park. Ele era, acho que, manager do Linkin Park, né? Empresário e tudo mais. Ele falou que quando o MySpace acabou, não sei quem aqui pegou o MySpace. Vocês chegaram a pegar MySpace? Então, MySpace muito bom. Porque geralmente a gente troca ideia nos lugares que a galera não pegou a época do MySpace era o lugar para tu botar música na época que eu estava fazendo, quando eu comecei, 15 anos atrás, tá ligado? Então, todo mundo tinha música no MySpace, tinha uma galera que era hype do MySpace. O cara tinha muito seguidor no MySpace. E quando mudou a plataforma, a galera se viu sem audiência, porque não conseguiu gerar uma base de fãs, porque ficou focando em criar conteúdo para a plataforma, em vez de ver onde é que a galera estava ouvindo a música. Então, quando você puxa essa parada desse questionamento do Terra, o urbano ele é funk, trap e rap, etc. Reggaeton. No final das contas, isso vai importar para a plataforma, porque ela precisa pensar na lógica do 0 e 1 do algoritmo, e é muito difícil para que, por exemplo, são 100 mil músicas lançadas por dia, em média, nas plataformas, e tem uma equipe editorial que é quem pensa na ordem ali das playlists, tem as playlists algorítmicas, mas muita coisa é feita manualmente. Então, é impossível para uma pessoa analisar 100 mil músicas num dia. Na verdade, se juntar todo mundo de todas as plataformas digitais do mundo, não dá para ouvir 100 mil músicas num dia e dizer o que é o quê. Nem tem efetivo para isso. Não rola. Então, a lógica do gênero é meio que para facilitar para a plataforma. Aí vale o questionamento, é você como artista, você quer fazer o jogo da plataforma só por fazer, ou você está vendo qual é do seu público, quem está ouvindo o que é aquilo que você faz, como que você consegue trazer gente mais para perto. Porque é aquilo, se a galera não está te ouvindo no YouTube, mano, para que você vai fazer clipe? Claro que, é massa, mas você vai gastar toda a sua energia fazendo clipe. Porque existe também uma coisa, né, o Gabriel, assim, você que está no mercado da música, quando você chega num player para conversar, numa agregadora, normalmente ele quer que você seja onipresente, né? E aí é um momento que a gente... Quantas pessoas aqui trabalham com música mesmo, fazem música?
É uma boa parte. Quantos aqui de vocês têm músicas nas agregadoras que vão para as plataformas digitais? 2, 3... Tá. Dessa galera aqui, tem alguém que só trabalha, por exemplo, com o YouTube? Ou só com SoundCloud? Tem? Então. Isso aqui que a gente está falando é interessante, porque a gente está no olho do furacão, no exato momento agora. Esse olho do furacão é você entender também o seu próprio nicho. É o que o Gabriel estava falando. Você entender seu próprio nicho é você perceber... Oi? É a cena. É entender o que o seu público também está querendo ouvir. Né? Ou aquilo que você entrega, né? Que a gente está falando do primeiro ponto desse painel, que é cena, é a gente pensar justamente para quem você está falando na cena. Né? Para que plataforma você está se comunicando melhor? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um estilo musical que ele trabalha muito mais pelo WhatsApp. Chama-se Kuduro. Vocês já ouviram falar no Kuduro? Kuduro de Angola? Então, o Kuduro é um estilo musical que funciona muito mais para os kuduristas trabalhar na lógica de grupos de WhatsApps e linhas de transmissão para transmitir, ou seja, mandar a sua música para as pessoas. E aquelas pessoas replicam as canções, e essas canções, muitas vezes, não estão nas plataformas digitais. Aí tem um grande problema também, que é um problema econômico, um problema geopolítico, que é muitos países de África, no caso em Angola, ainda estão começando a ter pacotes de internet que libera Spotify, que a pessoa tem acesso. Então, existe, por exemplo, faleceu agora um grande rapper que eu tive a honra de poder trabalhar com ele, que é o Azagaia. Azagaia era um rapper de Moçambique. O velório dele, se vocês forem googar aí, Azagaia, Moçambique, foi uma comoção total, deu polícia, deu não sei o quê, a cidade parou. Foi inacreditável o velório do amigo. E o amigo, quando a gente foi, inclusive, tem a música que eu tenho com ele, tem com outro grande pilar da cultura hip-hop, que é o Dexter, Oitavo Anjo, que participa da canção. E essa música leva o nome do meu disco, Eles Não Sabem a Minha Língua. Disco esse que o Gabriel produziu. E quando a gente foi também entregar para os players e conversar sobre relevância do artista, a primeira coisa que eles iam olhar, por exemplo, era o perfil, que é a régua, o perfil do Spotify daquele artista. Falou, olha, ele tem 0 ouvintes mensais, ele nem está na plataforma. Então, para a gente, não é relevante. Então, a gente tem que perceber muito bem aonde você chega. Por exemplo, o Azagaia lançava videoclipe no Facebook, na fanpage dele do Facebook. Na fanpage dele do Facebook, você tinha 10 milhões de plays. No YouTube, chegava ali uns 2 milhões. Spotify, Deezer, Tidal, Apple Store, 0. Ele nem conseguiu chegar. Tanto é que agora a gente está numa comoção mesmo entre alguns artistas que trabalharam com ele, de tentar catalogar o trabalho do amigo, agora, após a morte dele, para as plataformas digitais, para que tenha um rendimento para os herdeiros dele. Porque agora, de repente, o Instagram dele pulou de 8 mil e poucos seguidores para 90 e tantos mil, deve estar com 100 mil agora, depois que ele faleceu. Porque virou uma massa de interesse. Hoje, no Jornal Globo de hoje, tem um grande escritor da literatura angolana e moçambicana, ele luso-moçambicano e angolano, ele é angoluso, que é o Luiz Eduardo Agualusa. E saiu uma matéria hoje falando, no Jornal Globo, sobre a importância do Azagaia. Então, quer dizer, esse artista agora aqui, infelizmente, após a morte dele, ele começa a chegar nas pessoas. Então, vai começar a gerar uma onda de interesse sobre a discografia daquele artista em países que isso nunca aconteceu. Por exemplo, no Brasil. Então, um intelectual do idioma começa a falar num jornal de grande circulação para certos intelectuais, então aquilo chancela o artista. Eu acabei entrando numa outra seara aqui falando com vocês, e acho que isso é importante, que só para lembrar vocês, nós três aqui, a gente trabalha com arte. Se você for no meu Instagram, você vai ver outra pessoa. Aqui, eu estou despido, que eu estou trocando ideia mesmo com os meus.
Aqui, para mim, eu acho que é o momento da gente encontrar os nossos e trocar ideia, sacou? Para a gente desenrolar de fato, e não aquela criação de personagem. Eu queria só pegar... Não é só performar. Né? Eu acho que aqui a gente sai muito mais inteirado de muita coisa. Eu queria só pegar aqui um gancho de outra coisa que o Marcão falou, e a gente estava falando de cena, falando das dificuldades e tudo mais, que eu acho que todo mundo passa na hora de criação, porque nem todo mundo tem um estúdio gigantesco, nem todo artista tem um estudo sobre um instrumento ou sobre técnicas de mixagem, masterização ou produção da sua própria canção. A gente está falando aqui a partir do olhar, da perspectiva da música urbana, que é essa música que está, de certa maneira, o Marcão estava falando, eu até puxei ele perguntando das canções de música urbana que hoje streamam, né? Tem muito mais audiência do que até artistas que são ditos pop. O curioso disso tudo é que a música urbana, sobretudo, aí eu vou sustentar a partir do rap e suas influências, né? O funk, por exemplo, que quando nasce no Brasil, a partir do momento do funk carioca, ele também bebe de uma vertente do rap dentro dos Estados Unidos. Quando você fala do kuduro, o kuduro surge justamente de uma gambiarra, e é onde eu quero chegar com o Gabriel, de uma gambiarra dos artistas da falta de material, falta de equipamentos para a construção daquela música. Então, um camarada, a camarada lá, então, fazendo aquela música, eles não conseguiam ter, por exemplo, algumas noções para construir, mas aquilo também foi, de certa maneira... Exato, vira estética. Começa a se tornar uma canção que vira uma identidade daquele lugar. Uma curiosidade, só para fechar essa história do kuduro, é o seguinte: o kuduro ele tem essa passagem que era antes do Spotify, era do sistema Bluetooth, ou sistema de pendrives. A galera fazia mixtapes de pendrives e vendia nos mercados populares, nas feiras livres, ou CD com 100 músicas ali, ou em formato MP3. Isso eu estou falando ainda antes de WhatsApp. E aí teve uns caras de Angola que se tornaram universitários em Portugal, mais precisamente em Lisboa, que eles tinham alguma influência do kuduro, e se reúnem, e inicialmente tinham 3 jovens, que, na verdade, eles começaram como uma banda de rock. Era um português, um angolano e um descendente ali do povo de Macau, que é uma região que fala português ali da China, com influência de Goa, que é da Índia. Tipo, a mãe dele é de Goa, o pai era de Macau e foram viver em Portugal. Esses 3 montaram uma banda de rock e não deu certo. Tipo, a parada delas era o rock and roll. Aí começaram a migrar para o rap. E isso, assim, que falta de identidade, oportunismo, não. Eu acho que cada um aqui trilha seus caminhos e traça por várias vertentes até se encontrar, se a gente está falando de música. Muitas vezes você começa, sei lá, ouvindo música clássica e vai parar no punk rock. E você encontra a tua verdade, teu lugar de fala no punk rock. E hoje pensando em streaming, né? Pensando em zeros e uns, em cruzamento de base de dados, de entender que o cara que ouve trap também ouve funk, também ouve pagode, é muito mais fluido, né? A gente estava aqui falando de Ludmilla. Ludmilla, por exemplo, é um exemplo que faz isso, que é uma pessoa que vem do samba, exato, vem da música mesmo, né? Tipo, não música eletrônica, de música, passa pelo funk como o MC Beyoncé, né? Se torna a Ludmilla, que flerta com esse funk pop, e ontem lançou um disco que conversa com funk, com pagode, com trap. Exato, e é esse grande gênero que vai acabando abarcando a ideia de cena de música urbana. Aí, falando rapidamente aqui desses caras, eles conhecem um outro artista que é rapper e produtor angolano, também universitário, em Lisboa, e esse cara começou a mexer ali, eles piraram porque o maluco tinha algumas coisas de influência de kuduro, e falaram, caraca, o cara trouxe kuduro para Portugal. Se juntaram. Esse grupo, não sei se vocês já ouviram falar, mas chama-se Buraca Som Sistema. Buraca Som Sistema com K. O Buraca, eles fizeram uma parada que é muito incomum e improvável. Primeiro,
a gente vai chegar num momento de eu falar da pauta de língua portuguesa, mas esses artistas, antes dessa chancela, eram ainda artistas marginalizados, africanos vivendo em Portugal. De repente, eles começam a vender tanto, e começam a estourar, e começam a fazer show em Singapura, começam a fazer show na China, Canadá, e se tornaram, de repente, o primeiro grupo português, ou seja, artistas de Portugal, né, porque o selo deles também foi feito e registrado ali, os primeiros artistas portugueses da história da música de Portugal a fazer uma turnê global. E eles conseguiram internacionalizar o Kuduro no mesmo momento da Emaê e do Diplo. Num grande momento da música ali pós-Fatboy Slim e tudo mais, então eles conseguem internacionalizar. Oi? Tô usando o Diplo aqui. Tinha um pendrive nesse dia? Caraca, maldito pendrive. Então, assim, isso que foi só um exemplo falando para vocês, que esses caras, de repente, se tornaram, até de certa maneira, colonizadores dentro da própria ex-colônia, de serem embaixadores do Kuduro pelo planeta. Então, de repente, todo mundo queria fazer esse tipo de música. E aí eu queria chegar no papo da cena, Gabriel, dessa coisa da gambiarra, né? Que aqui a gente tem 3 biografias totalmente diferentes. Eu já cheguei na casa dos 40 anos, então já tenho toda uma outra trajetória. Gabriel falou aqui, quando ele falou do MySpace, pô, meu coração até bateu forte. Eu falei, porra, MySpace. MySpace foi incrível para mim naquele momento. E me ajudou muito, assim, ajudou a fazer uma turnê europeia em 27 cidades. E ajudou a criar um disco que vendeu 8.000 cópias para o mercado europeu. E era um disco de rap que misturava bossa nova, mas isso é estar no lugar certo, na hora certa, na oportunidade certa. Aí é ter olhos mesmo. Isso é gambiarra também. É gambiarra, exato. É aí que eu quero chegar com o Gabriel. Que o Gabriel ele tem também uma passagem biográfica que, sinceramente, é porque a gente é amigo já há bastante tempo, assim, e a gente é amigo antes da minha filha nascer, antes do filho dele nascer. Enfim, e quando o Gabriel conta a história dele, externando, é muito improvável. É muita gambiarra para o maluco chegar a hoje estar trampando numa das maiores gravadoras do planeta. E, assim, é muito improvável, mas a gente também está, nesse exato momento, se a gente pensasse assim... eu lembro quando a primeira vez que eu vim fazer um show em Campos mesmo, como rapper e tal, meu irmão, a cena que era micro. E eu jamais imaginaria que teria um dia uma feira de música. E isso já tem, sei lá, mais de 10 anos que isso aconteceu aqui. Eu vim fazer um show aqui também, tem Olha aí. mais ou menos isso também. 10 anos. E aí, assim, então as impossibilidades, ou as improbabilidades, ou as adversidades da vida, a gente percebe e a gente tem que se inspirar mesmo. Então, assim, Gabriel, eu queria muito, assim, a gente gravou um disco que foi muito bem aceito pela crítica, mas a gente se conheceu num momento muito esfarelado, pessoalmente falando, tanto da vida dele, quanto da minha vida. A gente meio que se conectou no momento ali, foi uma coisa fraterna, de amizade também, de tipo, muito um ali ajudar também o outro em papos, exato, papos emotivos mesmo, fraternais mesmo, mas de autoestima para uma criação de uma obra que foi uma obra que impactou para a gente de outras maneiras, que levou a gente para um outro lugar que também estava improvável. E isso tudo, eu estou falando de vocês, e a gente não está falando de milhões de views em nenhum momento. A gente está falando de cenas e criações de música. E como a gente consegue entender a nossa verdade enquanto artistas para trazer essa verdade para o público que vai te ouvir. E, assim, sinto muito hoje, vocês podem sair com a mente frita daqui hoje e falar assim, porra, meu irmão, eu só tenho 3 pessoas que curtem minha música, mais minha mãe. Já tem 3. E se essas 3 pessoas realmente prestam atenção no seu trabalho, não seja chato com essas pessoas, mas agarre-se nelas para vocês perceberem quem são essas pessoas, para entender quem é o seu público. Hoje também muitas agências, quando vão querer vender o seu show, perguntam assim, quais são as 5 cidades tops no seu Spotify? Isso, de certa maneira, existem casos que realmente ajudam pra caramba na hora da venda de um show. Porque ali você também está identificando onde é que você está sendo mais ouvido. Mas existem outras variáveis também que o algoritmo também não pega. Às vezes aquela música ele viralizou porque uma pessoa tocou no sound system naquela cidade,
naquele lugar, naquele dia, e 10 pessoas ouviram e foram lá e deram play no, sei lá, no Apple Music. Foram lá no Shazam, sacou? Eu fico vendo as métricas minhas de músicas, às vezes brotam umas coisas assim, eu falo, caraca, aquela música de 30 anos atrás, sei lá, meu irmão. O pessoal foi procurar no Shazam, né? O que aconteceu e por que, sei lá, em Póvoa de Varzim, no interior do interior de Portugal, essas pessoas resolveram procurar essa música. Né? Então, o digital também, apesar de a gente estar falando aqui, e pode soar, às vezes, assim, porra, estão 3 pessoas que trampam com esse bagulho, e que, porra, vou sair daqui mal mesmo, vou sair deprimido, não vou nunca mais trabalhar com esse bagulho, sei lá, vou vender mixtape na rua de novo, sei lá. É pelo contrário, é como a gente também percebe a indústria da música hoje, em que momento ela é nossa aliada também. Onde é que você enxerga para você potencializar o teu trabalho? Palestrei para caralho. Não, Gabriel, vou vai lá. puxar duas paradas que você falou. Antes de gambiarra, eu vou voltar no ponto do Azagaia para falar de catálogo. Que é o seguinte, hoje em dia eu sou gerente de estratégia de catálogo na Sony e está sendo bem interessante, um bom desafio, mas que, na verdade, corrobora com a visão que eu já tinha do mercado e que, na verdade, é uma tendência que é trabalhar catálogo, que é o seguinte, quanto mais música você tem, não estou falando de lançar um monte de coisa de forma aleatória, isso gera conhecimento acerca do seu trabalho e pode ser que agora ela não esteja funcionando dessa maneira que você imagina, mas daqui a um tempo pode ser que sim. Então, muito interessante você falar do Azagaia, que agora ele está tendo que, infelizmente, né, depois que ele morreu, agora que estão tendo que organizar a carreira dele para o digital por questões monetárias, mas é um reflexo claro de que ele tem catálogo para ser transformado também nisso, sabe? Exemplo, Racionais, que é da ONU RPM. Os caras não tinham o catálogo na plataforma, em determinado momento isso virou uma demanda. Então, é muito isso também, é pensar... Quando a gente está falando de independente, não só de independente, de rap, o rap agora está virando uma tendência, está até já começando a curva a dar uma descida, na verdade é essa, porque já meio que está num patamar. Mas esse ano o hip hop está fazendo 50 anos. Mano, são 50 anos de uma cena, de uma parada, até ela, no Brasil, que é do outro, tipo, beleza, a gente está no mesmo continente, mesmo hemisfério, mas tem uma diferença gritante entre Brasil e Estados Unidos. Agora que essa cultura foi exportada pelos Estados Unidos, está num patamar comercial aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito válido a gente, enquanto artista, também pensar que, cara, estou lançando aqui agora, mas como que essa minha música vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Porque é isso, às vezes você pode até abandonar a sua carreira, mas a sua música vai continuar existindo, tá ligado? Então, o catálogo é uma parada muito relevante. E vou voltar para a gambiarra, porque nem sempre a gente tem as melhores condições para fazer isso acontecer. Então, da minha experiência pessoal, né, que o Terra está falando, da minha trajetória, foi muito de hackear mesmo, de se agarrar às possibilidades. Tipo, fiz faculdade de produção fonográfica com bolsa do ProUni, 100%. Então, tipo, não teria como pagar uma faculdade, zero condição de pagar uma faculdade. Surgiu um curso X, eu ia lá, dava um jeito de fazer. Se agarrar às possibilidades e tentar entender o máximo aquilo que você tem ao seu dispor. Porque é isso, às vezes você não vai ter nenhuma placa de som, vai ter um computador. Beleza, eu não tenho uma placa de som, não consigo gravar, mas eu consigo fazer beat, consigo fazer com fone. Beleza. Vou vender meus beats e disso daí uma parte eu vou pagar minhas contas, que eu vou ter que pagar, mano, certamente. E, de alguma forma, eu vou tentar guardar alguma parada disso. Ou, às vezes, se não der para guardar, às vezes tem que dar uma de maluco mesmo, tem que dar de louco e, pô, sei lá, agora eu vou comprar um fone usado. Cara, boa parte do meu estúdio são coisas usadas. Eu tenho essa política também, até por uma questão de, no capitalismo, a gente tem uma superprodução, nem tudo tem vazão. Se eu tenho uma parada que custa R$5.000, eu consigo por 1.200, numa qualidade boa, pô, que isso? Para que eu vou paular a parada original só para tirar onda, meu parceiro? Não tem porquê. Então, eu acredito muito nessa lógica também. Se nós estamos nessa ponta aqui, desse hemisfério, voltando para a lógica dos 50 anos do hip-hop,
isso até foi o ponto que a gente bateu no Hip Hop Conhecimento, que o Marcão era mediador, e o tema era sobre... A gente acabou falando de Hip Hop Tecnologia, Sim. e você tem um podcast sobre Hip Hop Tecnologia. É entender como que a tecnologia tem que estar a nosso favor. E até a parada da plataforma de novo. Cara, a plataforma existe, ela não é aqui. Ela é na Suécia, o Spotify é na Suécia. Então, qual é a nossa realidade dentro desse mundo? E aí você adapta aquilo, e aí você consegue pensar em caminhos. Acho que é muito... Eu acredito muito nisso. Onde eu estou dentro dessa parada aqui? Beleza. O YouTube é uma plataforma dos Estados Unidos, beleza, mas a gente faz vídeo no Brasil como? A gente faz vídeo com iPhone? Quantas pessoas no Brasil têm iPhone? Pô, mas eu tenho um Samsung. Como que eu utilizo o Samsung até a parada quebrar só de dar tilt de eu usar tanto, entendeu? Eu acredito muito nisso e hackear, mano. Quem que você pode estar junto para fazer a parada acontecer? E eu acredito muito que é isso. Você fala que somos gambiarra, né? E esse país aqui, mano, se ele ainda está existindo é porque nós somos mesmo, tá ligado? Juntando mesmo. Né, para subverter, inclusive, conseguimos há pouco tempo, né, dar mais uma gambiarra para voltar um pouco do que era, que ainda tem muita coisa a ser feita. E é isso, acredito que é uma visão possível. Marcão, eu ia falar um pouquinho aqui da questão de lusofonia, mas eu queria só para fechar aqui, dando esse panorama também do seu trabalho. Eu lembro bem, eu falei isso com você hoje, já falei com você umas 800 vezes. Tu me conheceu, eu era menor de idade, cara. Era verdade. Eu era barrado nos eventos que os caras tentavam me botar pra tocar, pô. E o Marcão, assim, quando eu ouvi, ele estava falando uma coisa interessante, assim, eu sou da Pavuna. Nasci em São João, porque Pavuna não tem maternidade, então Terezinha de Jesus, pô. Nasci em Terezinha de Jesus, não. Eu também, pô. Porra, a gente, vai lá, Filhos de Terezinha. A nova série aí, ó. Vamos fazer esse podcast com os rappers da Baixada. E aí depois eu vim para Campos e tal, porque minha mãe é campista, enfim. Aí depois, quando eu voltei para Pavuna, com a família toda. E... Pô, cada vez mais eu estou me sentindo coroa mesmo, assim, tipo... É muito doido, mas é... Passa um filme, né? Passa, daria um filme. Aí o seguinte, eu lembro de quando nem tinha metrô a tal da linha 2, né, que pegava Pavuna, Irajá, Vicente Carvalho e tudo mais, isso aí não tinha. E aí, assim, o rolê sempre era pela Avenida Brasil. Então, tinha um rolê de todo mundo se juntar, e houve um tempo, na cultura hip-hop, sobretudo, que houve um grande hype, houve uma expectativa muito grande das gravadoras olharem, e a gente falou coisas que quem é do rap já ouviu muito, esse é o ano do rap. Eu ouvi pela primeira vez isso e encantou meu coração em Qual foi o primeiro ano que você ouviu 1998 era o ano. Era Vinícius de 17 anos sem barba. Era apenas um jovem. Agora vai. Garoto juvenil. E aí? Eu ouvi em 2005. Olha aí. Então ouviu desde que nasceu, né, meu irmão? Porque tu já nasceu dentro do rap, aí os bagulhos. Pô, qual é? Cara, 2013. O ano do rap era 2013. Foi. Cara, pra mim, o ano do rap, pra mim, foi 2013. Pra mim. Foi a viradinha 10 anos de chave. atrás. Pra mim, não pra cena. Pra mim, realmente, 2013, eu falei, caralho, foi o ano do rap pra mim. E aí, assim... A gente então atravessava, então começou uma grande cena. E isso é interessante a gente ver. A gente pode ficar puto do jeito que for, pode ficar bolado a vida toda, mas a imprensa ajuda muito a chancelar aquilo que vai virar o hype, aquilo que vai ser a tendência daquele momento. De repente, a Lapa, decadente, do Rio de Janeiro, se tornou o grande polo da música alternativa do Rio de Janeiro. E dali, de repente, o hip-hop, que acontecia na Baixada Fluminense, em Madureira, na Cidade de Deus, em vários lugares do estado do Rio de Janeiro, de repente algum infeliz jornalista ou feliz diz que a casa, ou seja, a terra da música rap do Rio de Janeiro é a Lapa. Não só o rap, né, cara? Até por uma perspectiva mesmo de Baixada Fluminense, de vivência também na Zona Norte. Porque eu, na minha juventude, antes de chegar no rap, eu tive um contato muito com o rock. E, basicamente, as cenas foram ficando órfãs, né? Tipo, pensar no rock no Rio de Janeiro, a gente falava, né, lá na cidade do Rio, região metropolitana do Rio, né? A gente falava de garage, Planet Music em Cascadura e Passarela do Rock em Mesquita. Passarela do Rock em Mesquita, pode crer.
Eram os pontes do rock, saca? Tipo, e, de repente, essas cenas meio que morreram. E existe também essa parada também, né? Que é o que você está falando agora, que é o lance de criar, né, essa coisa de que há um novo polo cultural e artístico, e aí a gente reproduz o caminho que é do mercado de trabalho, não é só do mercado da música, que é da gente, dentro das nossas comunidades, né, vivendo às margens, né, de onde está o capital, servir de mão de obra e levar o nosso dinheiro para esse polo e não desenvolver os nossos polos. Você tem que ir para lá, né? Exato. E aí, depois assim desse momento, dessa história dentro do rap, começa, então, as pessoas a se encontrarem por conta do trânsito, né, de pegar um 373 até para Tiradentes e andar até a Lapa, pegar o último para chegar no hype da festa e tal, não sei o quê, para a gente chegar também cheiroso e bem, né? E andando, né? Chegar e andando, na central, chegar na central, pegar o último Japeri, pegar o último vindo de Japeri para central, e vai, andando até a Lapa, pô. E vai. Quem tiver carrinho se deu bem, vai, ó. E parador, tá? Não era voltando, não tinha expresso, não era parador, voltando, filho. Meu irmão, era uma tristeza mesmo. Mas isso também ajudou a alguns agentes se encontrarem nesse rolê, para poderem fortalecer suas cenas locais. E olhar e falar, porra, eu faço som, eu sou da Baixada, pô, você também, não sei o quê, porra, então vamos fazer. Eu faço em Nilópolis, você faz em Caxias, o outro faz em São João. E, assim, a minha primeira parte na história do rap bebe muito da Baixada Fluminense, apesar de eu ser do último bairro do Rio de Janeiro. Mas eu me identificava muito mais com a cultura hip-hop da Baixada Fluminense. Porque era perto, eu podia tocar, podia circular. A atmosfera tá parecida. Todo no mesmo lugar, né? Todo mundo tem a mesma espinha na cara, tipo, né? Mesmo sofrimento. Mesmo metrô que pega. Mesmo metrô, depois teve metrô. E aí depois, eu queria falar só que uma trajetória rápida, assim, até para os nossos amigos aqui entrarem até mais na... Aqui foi noticiado que eu sou o idealizador, curador da Terra do Rap, de um festival de rap. Só queria passar aqui uma trajetória para vocês entenderem aqui. Eu vou ser bem... passar mesmo uma timeline para vocês entenderem como é que é você ir sofrendo até se moldar. E eu acredito muito que, na verdade, cada experiência é que vai moldando o nosso ser e o nosso fazer artístico, ou o nosso fazer na cultura, ou no ecossistema daquele mercado. No meu caso, então... Ia muito para lá, para moleque. Depois comecei a fazer mais rap dentro do circuito da Baixada Fluminense. Monto ali o que era embrião também de rodas de rima na Pavuna. E aí a gente se conecta muito mais. Depois, eu tenho uma facilidade pelo freestyle. E o freestyle, o improviso, quem era brabo se encontrava na Lapa. Não é só quem era brabo, é isso. Esse é o grande problema das coisas. Né? Oi? A elite ia para lá. A elite, tipo, porra, eu trabalhava, eu tinha dinheiro para poder ir. Galera de Jacarepaguá, galera de São Gonçalo. E a gente se encontrava ali. Ao mesmo tempo, eu estava universitário e eu fui fazer língua portuguesa e literatura porque eu já escrevia desde muito moleque. Desde os 11 anos eu escrevia, então eu falei assim, eu preciso fazer uma faculdade onde eu não me foda, desculpa a expressão, mas eu não me foda, mas também não foda também a faculdade, sacou? Tipo, que eu consiga ali tirar uma boa nota mesmo faltando, sei lá, era essa a lógica. Como é que eu consigo? Gambiarra. E aí eu sabia que eu dominava ali português e literaturas de língua portuguesa, então fui para isso. Logo depois eu comecei, aí saí da minha vida, que era a vida de qualquer emprego, de entregador de panfleto, de telemarketing ativo, receptivo, colar selo em correio, sei lá, mano, vários bagulhos de fazer de correria mesmo, quando a gente não tem herança e tudo mais. E aí, nesse rolê todo, fui vendedor de shopping, e aí consegui, quando eu comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar em escolinhas de reforço, sabe? Eu ser monitor e tudo mais, eu fui largando, porque eu odiava aquela vida de ficar ouvindo, sei lá, a Harmonia do Samba, que era, sei lá, a banda do momento, explodindo dentro da loja, sei lá, mesmo, aquelas pessoas todas lindas, maravilhosas, né? E eu, querendo sumir daquele lugar. E consegui dar aula.
E aí chegou um momento que os MCs de freestyle foi criada a ideia de fazer um evento para criar um maior vulto, mesmo chamado Liga dos MCs. E aí eu, estava na Liga dos MCs, sendo que na mesma época que Vagabundo ia fazer o cartaz, eu consegui um emprego como professor de uma escola pré-militar. Então, quanta gente que votou aí em outras eleições, de repente, enfim, né? Quantos filhotinhos, né? Eu dei aula há 20 anos atrás. E aí eu consegui trabalhar numa escola pré-militar, sábados e domingos, e sábado eram os eventos, e domingo eu estava, 7 da manhã, bom dia, turma. Mas era um salário que, cara, eu ia resolver muitos problemas na minha vida. Problema da falta de roupa, de tênis, dentro de casa, da família e tudo mais. Então, aquele emprego ali veio... Eu nunca me esqueço que, quando saiu no jornal, afinal, eu não acreditei. Aí eu estava fumando um cigarro, assim, na hora do intervalo. Naquela época tinha jornal, realmente, em banca de jornal, assim, né? Jornal na banca, assim, para você ler. Aí eu li o nome dos amigos que foram para a final. Falei, caraca, eu estou fora desse bagulho. E fiquei triste, mas, ao mesmo tempo, assim, a vida é feita de escolhas, né? E não tem como. Né? Até na vida da gente, se você termina um relacionamento, aí, meu irmão, você fica se remoendo toda hora, meu irmão, você não vai para frente. Depois disso, tem um outro momento, a gente estava até conversando isso na viagem, assim, depois disso, teve um outro momento que a vida como professor de língua portuguesa estava cada vez mais forte, mas eu conseguia sustentar o meu trampo como artista. Então, eu queria fazer do meu jeito, com aquele sample, com aquele produtor. Então, eu corri atrás, porque eu já tinha um orçamento para poder correr atrás e fazer uma música que fosse boa. Aí, o meu primeiro single mesmo, depois também, paralelo a isso, milhões de bandas, grupos de rap, posses, 30 pessoas no palco. Né? Aí, quando eu faço meu primeiro som solo, aí ele vai para uma eliminatória de melhor música demo de um prêmio que existia, chamado Prêmio Rutuz. E aí, eu já emplaco, já chego com... Então, assim, aquela perda que eu tive, eu compensei trazendo para a cena uma canção de qualidade. Depois disso, eu fui convidado para o SESC, para um projeto laboratório chamado Geração Hip Hop. E aí, a ideia... E eu já dava oficina de rap com literatura, que era também um trabalho, e eu ficava cada vez mais feliz quando eu ficava mais perto da cultura hip hop. Tipo assim, beleza, já estou aqui com um currículo como professor, então agora aquele centro cultural, no caso o Sesc São João, né? O Sesc vai conseguir contratar minha oficina de rap com literatura, porque eu já tenho currículo de professor e tenho história de rap, no rap, né? Então, beleza. Aí se forma um grande projeto com um patrocínio gigantesco nessa época, estou falando de 2004, muitos de vocês nem nasceram nessa época, nem eram nascidos. E aí o que rola nessa parada? Tem esse apoio de verba mesmo para cada aluno que participa. E era assim, era revolucionário. A galera tinha aula de filosofia, ciência política, gestão e empreendedorismo, criação de projeto cultural, aula de canto. A galera de break tinha aula de dança contemporânea, aula de alongamento, tinha Tai Chi Chuan, enfim. Tudo para dar uma técnica mesmo para a galera. Era um bagulho muito doido e grande. Foi muito doido, mano. Foi muito doido. E aí, eu lembro que chegou um momento que teve uma galera que foi muito... assinava-se um contrato com o Sesc, os alunos também, para receber essa verba também, de, primeiro, ser assíduo, né, naquela escola, né, nesse curso, não usar drogas no espaço e, enfim, se comprometer na hora de produções. Aí teve algumas pessoas que não foram descambando, né, fumando umzinho ali no canto. E assim, aí de repente eu era coordenador do bagulho todo, porque eu era somente um gestor da parte de rap. Mas por conta de eu ter a vivência como professor, eu tinha uma ideia de didática, então eu consegui englobar. Então eu estava no Sesc Madureira, São Gonçalo, Tijuca, coordenando todo mundo. E para mim, de novo, estava mais próximo de viver essa cultura bonita e agregadora que era o hip hop. Falei, cara, eu estou ganhando dinheiro fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo. E também criando acesso também. E largando a vida também de ser professor, que também não me agradava. Né? E aí eu lembro que eu teve que rolar a expulsão de 3 pessoas. Uma dessas pessoas, de repente a mais famosa, vocês devem conhecer, que era o Maomé da Cone Crew. Que já é uma banda já antiga, dentro do... Né, já está defasada
entendendo que essa música é uma música de cultura muito jovem, né? Então, o recorte geracional ele é muito rápido, muito rápido. E aí isso rolou uma antipatia da cena hip-hop, porque foi o Gil Metralha, que é um rapaz que já faleceu, que foi um dos campeões da Liga dos MCs e tal, mais um outro que era um beatmaker. Então, isso gerou uma antipatia de tipo, porra, como se eu fosse o dono do bagulho, que ali estava... Mas a cena ali ainda era uma poeira, né? Não é uma cena tão consolidada e tão pulverizada como é hoje. Depois, o outro momento da minha vida que quase vou de ralo de novo na história, eu consigo finalmente produzir meu disco, que chamava-se Quando a Bossa Encontra o Rap, que era o meu primeiro disco, que eu mexia com jazz, bossa nova e tal, que eram as coisas que eu mais gostava de samplear. E aí consegui gravar esse disco e tudo mais, e nessa época rolou tudo na minha vida, assim. O governo também era muito propício para isso, eu consegui a bolsa dentro do Ciências Sem Fronteiras da época. Ao mesmo tempo, também, eu fui convidado para coordenar um projeto de educação do governo federal. Então, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, menos o rap. O rap eu estava com um disco ali embaixo do braço. Aí eu, pô... De tempos em tempos rola essa, né? Não é, mano? De tempos em tempos, mano. E aí, pô, o que aconteceu comigo? Eu fui lá e escolhi fazer a minha especialização em Portugal. Então, deixei o projeto do governo federal, deixei as escolas, e o meu disco foi embaixo do braço comigo. Muito triste, que eu falei assim, porra, agora o bagulho ia fluir. Agora é o ano do rap, 2008. Aí eu fui para Portugal, e fui lá para fazer a questão do intercâmbio e tudo mais, para 8 meses. O que aconteceu? Eu fiquei 2 anos. Mas por quê? Com o disquinho embaixo do braço, 2008 estava comemorando os 50 anos de Bossa Nova. E nesses 50 anos de Bossa Nova, eu estava no continente em crise, né, após a bolha imobiliária que explodiu e acabou com a economia nos Estados Unidos e na Europa. Então, muitos programadores não tinham dinheiro para trazer um Marcos Valle do Brasil, um João Donato e tal. E nessa, eu acabei recebendo algumas indicações e fui furando bolhas ali dentro e fui saindo com matérias de a nova bossa nova, a bossa nova urbana, a bossa nova que mescla com o rap. E aí, disso, eu estava falando que o que aconteceu? Nisso eu toquei, distribuí o disco em 27, consegui um selo. Ah, outra coisa. O padrão do disco que eu consegui fazer aqui, no Brasil, eu chegar todo feliz, mano, é o ano do rap, vou levar na gravadora, vou bater lá e só ouvir, ó, esse disco não está com a qualidade. Olha, a pessoa, você pensar que a pessoa estava contra você, mas não. Ela está balizada, né? Ela representa a lógica do mercado. Tem a régua. Ela representa uma instituição e, para ela, assim, ouvir, no fundo, um barulho de microfone caindo era catastrófico, porque aquela música não ia para a rádio. O braço esbarrando no pedestal. Um bafo, tipo... Tá ligado? Né? Então, assim... Fui para Portugal estudar, mas fui triste, mas, ao mesmo tempo, assim, pô, podia bater mais na outra gravadora ali, sei lá, podia levar para o D2, sei lá, olha os sonhos da pessoa, né? Que não é assim, né? E aí, lá, um selo ouviu o disco, que eu fui apresentar, o cara pirou e lançou. E aí eu vendi 8.000 cópias desse disco em 27 FINACs, aí excursionei pela Europa. E aí eu fui ficando, tipo, 8 meses, dane-se, estou com visto de estudante, vou continuar. E 8.000 é coisa pra caramba, mano, era... E aí, pensando em FINAC, né, mano? Exato, exato. E aí, quando eu volto pro... A gente tem tempo? Eu estou vendo vocês ficando perto aqui da gente. Até 6h30? Então, gente, obrigado. Tchau, boa noite. Tá? Depois a gente pode conversar de outras coisas aqui, mas assim, eu só queria traçar isso rapidamente, que quando eu volto para o Brasil, a minha cabeça já volta pensando nas conexões entre os países de língua portuguesa. E quando eu volto para o Brasil, eu volto ilustre desconhecido. Não é o Seu Jorge, tipo, não é o Seu Jorge que ficou na Europa e volta a ser o Jorge. Não, eu pensava nisso, mas não voltei. Voltei dando aula de língua portuguesa, tristinho. Até criar um festival de conexão entre os países de língua portuguesa. Isso durou 3 anos, até algum lugar pensar em captar. E esse festival hoje tem 10 anos. Já foi fruto de muitas coisas que aconteceram, e isso foi levar a gente à canção que foi estreia do Museu da Língua Portuguesa, que a gente teve a Elza Soares, que tem uma série no Globoplay. Então, quer dizer,
a língua portuguesa, o rap e tudo mais, né? Comprou aqui, ó. Conheço o Goiaba. Compre em Goiaba Discos. É isso. Cara, eu vou parar aqui, mas a gente pode falar depois, a gente se cata aí e conversa. Irmão, eu não sei nem por onde começar, porque, quer dizer, terminar, porque a gente vai ter horário aqui para a amiga cantar, né? Não, eu acho que, assim, Foi mal, gente. dá um contexto geral mesmo da coisa, né? Que é entender que a gente falou sobre, mas não acabamos não usando a frase, né? As cenas são feitas por pessoas. E aqui a gente tem um grupo de pessoas reunidas. Então, isso é uma cena em formação. Acredito que a maioria já se conheça, então já existe essa cena. E rola uma parada, todos nós aqui, né? Porque a gente vem, né, da música e flerta, né, com o mercado, com o corporativismo, por causa do nosso olhar, né, da perspectiva que a gente tem a partir da música, e não a perspectiva que a gente tem por trabalhar, né, lidar com o capitalismo, lidar com as corporações, né. Então, no fim das contas, muitas das vezes a gente se torna, acaba, na verdade, ocupando uma posição de embaixador daquilo que a gente representa na rua, dentro da estrutura a qual a gente está inserido formalmente. Então, ali também rola, né, esse equilíbrio, entender, né, que às vezes a gente vai ter que fazer concessões, entender que você, por ser embaixador, né, de uma inserção do rap dentro de uma estrutura que é o SESC, que está destinando verba, que está pagando bolsa para as pessoas se profissionalizarem dentro de uma instituição, e isso vai beneficiar essas pessoas enquanto artista, não significa que você está barrando os caras porque os caras estavam fumando, porque, sei lá, os caras estavam faltando. Significa que você estava preocupado na manutenção daquela estrutura para que ela continuasse existindo, para permitir a possibilidade de acesso para outras pessoas e outras gerações que estão por vir. Isso foi histórico, que, graças a esse projeto, é que se tornou a abertura no Sesc Rio para ter eventos de cultura urbana, que não tinha antes. Eu Só fui isso. professor de produção musical no hip hop na escola Sesc em 2018, 2019 e 2020, porque a galera já tinha alguma experiência com isso, né? E só para complementar e finalizar também, muito nessa ideia que você falou, na verdade que vocês dois falaram, que é o seguinte, né? Eu fundei a Mondé, que é esse selo que tem 12 anos de mercado. A gente capitaneou o movimento Black Music Business, que a gente pensa em mais inserção de pessoas pretas dentro do mercado musical, justamente porque não tem que ser só o artista, tá ligado? A estrutura tem que ser mais preta para justamente encurtar certas conversas. Mas o que eu ia falar é porque quando a gente é mais novo, a gente tende a pensar que a gente sabe muito das coisas. E, na real, a Mondé só existe há 12 anos porque eu não sabia nada. Eu trabalhava numa gráfica, muito parecido, estava no trampo, trabalhava na gráfica de 8 às 18, em pé, esse tempo todo, e lá brotavam os advogados, uma galera para tirar cópia de contrato. Pá. Eu não sabia escrever contrato, mano. Eu aprendi lá, pegando arquivo dos outros, isso é crime. Chat GPT Quer aí, falar ó. uma palavra aqui, abraço, me cobra lá. Pô. E aí, tipo, é muito disso. Quais são os meios que você pode ter? E é isso, a sua dificuldade pode se tornar uma possibilidade. Claro que não é para romantizar isso em nenhum momento, Sim. não sou a favor de romantizar isso, mas apostar nesse vazio que, às vezes, a sua ignorância pode te trazer, mano. Que é tipo, a folha em branco ela é muito importante, muitas vezes. E é isso, eu te falo na perspectiva de uma pessoa que gera uma empresa há 12 anos sem saber nada de administração. Fiz uma faculdade com bolsa voltada para a produção musical. Ninguém nunca me ensinou a administrar a empresa. Nem meu pai, nem minha mãe. Não são bons exemplos de administração. Então, tipo, o não saber foi a parada que me fez estar aqui agora, aprendendo ainda pra caramba. Então, às vezes, é bom a gente apostar nisso e se aproveitar desse espaço, né? Eu não tive isso daqui, não. O lance era na rua, e é muito importante, mas quando você pode ter essa troca, vamos em frente, vamos gerar mais oportunidades, porque role mais vezes. É isso. É isso. Gente, a gente vai ter que realmente terminar aqui essa exposição, mas isso não quer dizer que aqui, enquanto tem um show do intervalo de um artista daqui, se vocês quiserem trocar ideia por enquanto a gente estiver aqui, eu acho que o convite, eu acredito muito que essa proposta do Lança é aproximar mesmo. Então, assim, eu acho que
que a gente aproveite esse momento para a gente trocar ideias mesmo, às vezes uma experiência. Um exemplo, Sun Tzu vai fazer comigo agora uma data que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. É uma data que eu batalhei também para criar essa lei. E o meu trampo é todo um propósito de descolonização da língua. Mas eu consegui dar essa hackeada e tal, então o Sun vai estar comigo na banda que a gente vai fazer, que vai ter Lia de Itamaracá, vai ter Brisa Flor, vai ter o Dino de Santiago, que é luso cabo-verdiano, Lavoisier, enfim. Fazendo 2 das 5 de maio, que é Brasília, 6 de maio, São Paulo. E assim, meu papo com o Sun foi trocar ideia. Eu acho que o grande macete que eu posso passar para vocês é: olhem a agenda de telefone de vocês. Prestem atenção de quantos contatos vocês têm na agenda de vocês. Prestem atenção quantas, de fato... Eu estou falando de trabalho, eu não estou falando de mãe, de pai, eu não estou falando disso, estou falando de trabalho. Se isso você quer levar como missão, preste atenção na sua agenda. Quantas dessas pessoas são contatos que vão... Não é também espécie de narrativa de oportunismo. Preste nem atenção, pirâmide. Nem pirâmide, nem trade, nem... Né? Não sou um trader aqui musical, não, mas preste atenção o quanto dessas conexões que vocês vão ter para poder fazer o seu bagulho acontecer. Então, de repente, você está perdendo muito tempo tentando reinventar uma roda com um nicho, com pessoas, e o teu bagulho vai para outro lugar. Então, preste atenção nisso. Tipo, o Sun, ele está indo comigo como um músico, sacou? Como um músico. Ele vai tocar beat dentro de um show que tem piano, enfim, tem cello. E isso e não é tipo, olha, eu chamei o Sun, que é um jovem talento. Não, é porque a gente é brother mesmo. A gente foi trocando ideia, ele participou da Terra do Rap como mentor, né, como mentor do processo de imersão da Terra do Rap, que é a parte educacional. E isso é a grande parada. Analisem muito os contatos e o quanto vocês estão gastando de energia mesmo, de fato, para o trampo de vocês virarem. Seja ele grupo de WhatsApp, SoundCloud, ou queimar CD ou fita cassete. E pensando que fazer o trampo virar pode ser várias coisas. O trampo virar para um artista pode ser, sei lá, bater 1 milhão de ouvintes mensais, mas, às vezes, para o outro artista, ele ter respaldo crítico com a imprensa, que isso vai levar ele a circular por festivais de música, porque ele é um artista que tem feat com festivais de música. Não é um artista que vai tocar em balada de rap, 3 horas da manhã, esperar fechar a bilheteria para ver quanto que deu de grana, sabe? Um exemplo... É entender mesmo para onde que o trabalho de vocês caminha, né? A amiga já vai subir no palco. Por favor, pais, não fiquem chateados com a gente. A Simone Pedro aqui. A Simone eu conheci por intermédio do samba, mas o trampo dela, eu vejo que há uma longevidade muito maior do que só ser uma cantora. Então, ela está cada vez mais arraigada no DNA da cultura de Campos, e isso vai se tornando externo e vai se tornando algo que é relevante, de repente, para a carreira dela, que vai se transformando. E a gente tem que estar atento mesmo a como a vida vai moldando a gente e essas influências. O Marcão, só para fechar, cara, é um dos rappers, para mim, assim, um dos caras mais prolíficos e inteligentes na métrica, dentro da estética de trap, enfim. E é um cara que vai lançar disco dia 14 de abril. 13 de abril. É 13. 13 confirma. Aí, mas, ao mesmo tempo, o Marcão trampa numa distribuidora que é uma das mais importantes hoje e acessíveis dentro do mercado da música. O Gabriel Marinho, cara, é um percussionista, um baterista, um instrumentista inacreditável, produtor musical, faz um mix e master incrível, e, ao mesmo tempo, a vida dele também proporcionou, porque é isso, a gente, quando não tem esteio, né, não tem herança e tudo mais, a gente tem que fazer o corre mesmo, não tem padrinho, madrinha. O amigo trabalha na Sony na gestão de catálogo. Isso pode levá-lo a uma outra abertura de ecossistema dentro do mercado da música, muito mais interessante, às vezes, até para a gente aqui nesse exato momento. Eu falando aqui, nem todo mundo precisa ser artista. Olha, só para fechar aqui a questão de artista, isso é uma questão... existe uma nação indígena,
me falha a memória qual é o nome, que eles perguntaram assim, como é a arte na tua nação? Eles falaram assim, arte? Como é a arte? A música, o artista. Eu falei, mas todos somos artistas, então. Eu falei, mas por quê? Porque a gente canta para sobreviver, a gente dança para sobreviver, a gente pinta para celebrar. Enfim, então a arte, para eles, já faz parte de todo o DNA de uma comunidade. Então, ser artista, às vezes, é muito vendido como a pessoa tem que ser muito fora da curva. Quando, pelo contrário, a gente precisa ser muito racional. Se vocês forem pegar a biografia de muitos artistas, os amigos estão lá cheios de planilhinha de Excel, resolvendo as coisas, né, com a barriga desse tamanho, que o Photoshop depois encolhe. Tá? Gente, olha, eu quero muito agradecer. Vai, Marcão. Não, eu acho que é só pensar mesmo nesse conceito de longevidade que você falou, cara, de entender assim, que ninguém veio do nada. Saca? Ninguém veio do nada. Não é porque o trampo de X pessoas chegou agora para vocês como, caraca, fulano estourou. Às vezes o cara já estava ali já no nicho há 10, 15, 20 anos. É isso. É isso. Não deixa de ser um exemplo. E é o grande lance, assim, tipo, cara, persigam a longevidade. Não persigam a tendência, porque a tendência está sempre atrasada. É isso. Irmão, últimas palavras. Tá... Acreditem no catálogo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Festival Lança. Obrigado pela oportunidade também da gente poder estar trocando essa ideia. Eu sou o Vinícius Terra, esse aqui é o Marcão Baixada, este aqui é o Gabriel Marinho. Estaremos aí para desenrolar. Vamos aí. Esse foi, então, o painel Cenas, Mercado e Indústria aqui nesse super festival, aí, o primeiro festival de música e negócios de Campos, que foi aí produção da Lança, né? A gente quer agradecer por esse espaço, está abrindo isso para vocês. Quantas dicas poderosas aqui hoje com a galera. Anotem, levem para a vida, para que futuramente sejam vocês aqui fazendo esse festival com a gente.